Boa tarde a todos e a todas, né? Bem-vindos a mais um dia, o terceiro dia do nosso seminário temático, do nosso 11º seminário temático aqui do PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, né, mestrado profissional, que fica aqui, a sede é, né, Nazaré da Mata, interior de Pernambuco, pertinho de Recife, a capital aqui. E temos hoje, né, o prazer de receber aqui mais um convidado, o professor Antônio Marcos Moreira, que vai discutir, deixa eu filar aqui, para a gente ver o que ele vai... o tema da palestra hoje, eu lembro que ele vai falar de Ausubel e de Paulo Freire, então, né, muito aguardado aqui por todos. Como a gente está fazendo sempre, quem vai fazer a apresentação devida do professor Marcos Moreira é o professor José Roberto, que a gente daqui a pouco convida. Então, lembrando aqui a todos, né, que a gente daqui um tempinho, mais ou menos uns 20 minutos, as meninas vão colocar o link de frequência, então, preencham, né, para garantir a certificação. Ao final da palestra, vocês podem fazer as perguntas, a gente vai ficar aqui de olho, transmitindo para o professor. Então, assim, muito feliz, né? Chegamos a quase 700 inscritos no nosso evento singelo, então a gente tem que agradecer a todos e a todas, e a todos os professores, né, do PPGE, né, nossa secretária Josina, que tem colaborado para que esse evento tenha sido possível, né, de acontecer. Então, já passo a palavra, né, desejo uma tarde bem proveitosa, com certeza será. Agradeço bastante ao professor Marcos Antônio pela gentileza e passo a palavra para o professor José Roberto, que é nosso professor aqui da linha de formação de professores. Eu digo que é o homem da matemática, mas também da física, então tem discutido álgebra há muito tempo, né? Então já tem um know-how aí, é um especialista e vai nos presentear com essa mediação hoje à tarde. Bem-vindo, professor Roberto, né? Gratidão por tê-lo conosco fazendo essa mediação e pelo convite, né, ao professor Antônio, que recebeu com tanto carinho. A palavra é sua. Ok, obrigado. É enorme a satisfação de todos e todas que fazem parte do campus Mata Norte da UPE, e em especial do Programa de Pós-Graduação em Educação, iniciado em 2014, atualmente sob a coordenação da professora doutora Adilene Arantes, de podermos contar com a ilustre participação do professor doutor Marco Antônio Moreira, reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelas suas contribuições na difusão da teoria da aprendizagem significativa e sua evolução, e em especial com a sua teoria de aprendizagem, né? A teoria da aprendizagem significativa crítica. O professor doutor Marco Antônio Moreira obteve a sua graduação como licenciado em Física em 1965, o título de mestre em Física em 1972, ambos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o doutorado em Ensino de Ciências na Cornell University, nos Estados Unidos, em 1977. Foi professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, de 1967 a 2012, onde aposentou-se como professor titular e em 2014 recebeu o título de professor emérito. De 2002 a 2013, foi docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física desse instituto e desde 1998 atua como professor colaborador da Universidade de Burgos, Espanha. Integrou como secretário de ensino a diretoria da Sociedade Brasileira de Física nos anos de 1973 e 74. Participou da Comissão de Educação da União Internacional de Física Pura e Aplicada no período de 1975 a 1987 e foi professor visitante da Universidade de Cornell, né, na Universidade de Cornell, em 1986 e 1988. Integrou o Comitê de Educação do CNPq de 1993 a 1995 e de 1999 a 2001. Foi membro da Comissão de Especialistas em Ensino de Física da CESU-MEC de 1996 a 1999, presidindo-a
em 1998 e 1999. Foi pesquisador 1A do CNPq na área de educação de 1989 a 2014. Presidiu a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, a ABRAPEC, de 1997 a 2001. Representou a área de Ensino de Ciências e Matemática na CAPES de 2000 a 2007. Suas áreas de interesse são ensino de ciências e pesquisas em ensino de ciências. Também se dedica à teoria de aprendizagens, em particular, à aprendizagem significativa. Atua também em filosofia da ciência, metodologia da pesquisa, em educação e metodologia do ensino superior. Como editor de revistas, atuou de 1989 a 1993 na Revista Brasileira de Ensino de Física. De 2001 a 2005, na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências. De 2007 a 2011, na Revista Experiências em Ensino de Ciências. De 1996 a 2014, no periódico Investigações em Ensino de Ciências. E desde 2011, na revista Aprendizagem Significativa. Publicações: tem 281 artigos em periódicos, 137 trabalhos completos em anais de congresso, 57 livros e 7 capítulos de livros. Orientações: 61 dissertações de mestrados, 60 teses de doutorado, entre elas constam 2 orientações de docentes da UPE deste nosso campo, Mata Norte, a minha e a da professora doutora Maria Aparecida da Silva Rufino. Co-orientações: 6, 8 co-orientações de tese, 6 de dissertações e 8 de tese. Recentemente, de 2013 a 2019, coordenou a Comissão de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Atua também como pesquisador sênior do CNPq desde 2015, docente colaborador do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima desde 2012, docente colaborador da Univates, Rio Grande do Sul, desde 2016, e docente permanente do doutorado profissional em ensino de ciências da Univates, desde 2020. Feita essa síntese, diria eu, breve síntese, sobre o currículo do professor Dr. Marco Antônio Moreira, passo a fala para que ele possa nos contemplar com a sua palestra. Obrigado, professor Marco Antônio, por ter aceito o nosso convite. Alô, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Não. Estamos sim. Ah, ok. Então tá, quero começar agradecendo o convite e agradecendo as palavras do José Alberto. Vai ser muito bom conversar com vocês sobre aprendizagem significativa e também sobre Paulo Freire. Tá bom. Vou contar um pouquinho da minha história de professor em teoria de aprendizagem, entende? Eu comecei minha carreira muito comportamentalista. Eu cheguei a dar cursos em vários países latino-americanos sobre análise experimental da conduta. Eu também trouxe para o Brasil o método Keller. Agora, por essas coisas que são o acaso na nossa vida, eu estava nos Estados Unidos em um departamento de física e vi um cartaz de uma palestra sobre aprendizagem significativa, Meaningful Learning, professor Joseph Novak. Eu pensei, o que será isso, né? Bom,
isso foi uma mudança na minha vida, porque eu vi que essa ideia da aprendizagem significativa fazia muito sentido e, na verdade, o meu enfoque comportamentalista não estava promovendo essa aprendizagem significativa. Sobre Paulo Freire, eu confesso que eu me apropriei bem mais tarde, né? Como vocês sabem, havia uma certa reação a Paulo Freire no Brasil, né? Mas isso eu acho que é um grande erro, tá? Eu frequentemente assisto congressos nacionais de pesquisa em educação nos Estados Unidos e me surpreendeu demais quando eu me dei conta que havia um prêmio Paulo Freire na educação nos Estados Unidos. Eu também comecei a me interessar muito pelo trabalho de Freire quando eu li o livro Pedagogia da Autonomia, que eu acho que todos os professores deveriam ler esse livro. Então, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que havia uma boa compatibilidade entre algumas ideias de Freire e algumas ideias da aprendizagem significativa. Tá? Então, o meu objetivo nessa apresentação é mostrar um pouco essa compatibilidade, né? E eu vou, então, fazer uma rápida apresentação algumas ideias do Freire e depois vou fazer alguma apresentação de algumas ideias da aprendizagem significativa e fazendo ponte entre as duas. Depois, quem sabe, a gente tem tempo para conversar sobre isso, tá? Bom, essa é a foto clássica de Freire, né? Ele também ficou muito conhecido pela pedagogia do oprimido, e aí que deram um caráter muito político para essa pedagogia do oprimido, né? E tanto é que quando eu era jovem e estava estudando, não se estudava Paulo Freire. Era discriminado politicamente, tá? Mas é uma pedagogia da libertação, é uma pedagogia da pergunta, que a gente pode ter hoje em dia igual, entende? Tem que entender melhor essa pedagogia do oprimido, porque é uma contribuição do Freire. Tá? Mas eu não vou ficar nela, eu vou passar adiante, porque eu quero pegar outros conceitos do Freire. Então, a educação bancária, tá? É aquela que anula o poder criador dos educandos, ou minimiza, estimula a ingenuidade e não a criticidade. E é aquela que serve para os opressores, para dentro de uma falsa generosidade, né? Mantê-los na situação que os oprime. Agora, olha aqui, educação bancária, tá? O educador é o que educa, o educando é o educado, o educador é o que sabe, o educando é o que não sabe, o educador é o que pensa, o educador é o pensado. Vocês conhecem tudo isso, né? E aí vocês podem pensar, mas o que o professor está falando de educação bancária hoje? Pois hoje ela é bancária ainda. Hoje, grande parte da educação é depositar conhecimentos na cabeça do aluno, que eles têm que decorar para quê? Para as provas. Tá? O educador é o que atua, o educando é o que tem a ilusão de atuar, e o educador identifica a autoridade do saber com a autoridade funcional. O educando tem que se adaptar, se submeter. Cabe à educação, nessa concepção bancária, apassivar mais ainda os sujeitos que já são seres passivos, adaptando-os ao mundo. Quanto mais adaptados, tanto mais educados,
É uma educação que anula o poder criador dos educandos ou minimiza. Tá? É uma educação apassivadora, é aquela que tem que ser tudo igual para todo mundo, um pouquinho de cada coisa, tá? Decorar para as provas. Tá? E hoje em dia que se fala tanto, né, em aprender a aprender, ensino centrado no aluno, essa concepção bancária do Freire tem que levar a uma reflexão, né? Vamos pensar que educação que nós estamos tendo. Nós temos uma educação treinadora para provas. Isso já existe um termo internacional, que é o Teaching for Testing. Teaching for Testing. O ensino para a testagem. Mas que é isso? Outro conceito que eu acho que se contrapõe, né, é o conceito da educação dialógica. Da pedagogia do oprimido, da educação bancária, né, se depreende que a criticidade, a consciência crítica é fundamental para uma pedagogia libertadora. Tá? Para isso, segundo Freire, a dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade, é imprescindível. Mas diálogo não é blá, blá, blá. Né? Diálogo também não é querer impor a sua verdade. Né? É um diálogo e uma interação dialógica, tá? A educação autêntica, nessa perspectiva, ela não se faz do educador para o educando, é do educador sobre o educando, mas do educador com o educando. Mas isso aqui não significa que sejam iguais. Vai ler os textos de Freire que não pode confundir quem domina já o conhecimento com autoridade. Tá? Mas o professor, ele já domina certa parte do conhecimento e ele quer fazer com que o aluno também venha compartilhar isso. Né? Mas isso não deve se confundir com autoridade. A questão dos temas geradores, aqui, ó. Investigação de temas geradores implica a busca de palavras geradoras, uma pesquisa inicial do universo vocabulário do educando, palavras típicas, vocábulos mais carregados. Tá? A gente pode fazer uma transposição disso aqui para a questão do conhecimento prévio, entende? A gente diz hoje, o ensino tem que começar no mundo do aluno, o aluno vive no mundo tecnológico, então não tem sentido a gente estar dando umas aulas ignorando todas essas coisas. Ok, mas isso não é nada novo, né? Entende? O estudar, o conhecer e o perguntar, tá? Na educação dialógica, estudar requer a apropriação da significação dos conteúdos, a busca de relações entre os conteúdos e entre eles aspectos históricos, sociais e culturais. Mas vejam vocês aqui, ó, requer também que o educando se assuma como sujeito do ato de estudar e adote uma postura crítica e sistemática, tá? Então, essa postura, essa intencionalidade, de certa forma, também está na aprendizagem significativa. Uma das condições é que o aluno apresente uma predisposição para aprender. Né? E aqui já dizia Freire, há muito tempo, né? Requer que o educando se assuma como sujeito do ato de estudar. Tá? Mas na educação bancária, estudar e memorizar os conteúdos mecanicamente, sem significados. O que se espera do educando é a memorização dos conteúdos nele depositados e a compreensão e significação não são requisitos. Gente, grande parte do ensino nas nossas escolas hoje é assim. Não se trata de educar, mas sim de treinar para provas, tá? O que se espera do educando é a memorização dos conteúdos, a compreensão e a significação não são requisitos.
Então, qual é o papel do educador nessa educação? Ou seja, o papel aqui, o processo é sempre diretivo, mas em uma educação libertadora, essa diretividade não deve ser confundida com comando, com domesticação, entende? Mas a educação, ela é diretiva, mas isso que é o problema de confundir diretividade com comando, com domesticação. O educador freiriano dirige os trabalhos do educando para, com ele, ultrapassar a sua ingenuidade inicial. É um educador diretivo libertador, não manipulador, opressor e domesticador. Uma grande parte da educação hoje, ela é domesticadora, treinadora, preparada massivamente para provas. A questão da pergunta, né? Nesse processo, a pergunta é essencial. Perguntar é a própria essência do conhecer. O ato de perguntar está ligado ao ato de existir, de ser, de estudar. São palavras de Freire. E será que a gente estimula a pergunta nas nossas aulas hoje? E quer a resposta? Não, a cultura é da resposta correta. Não há esse incentivo à pergunta. E não se trabalha com perguntas abertas. Não se trabalha com perguntas que podem ter diferentes respostas. Não, se trabalha com perguntas que têm uma certa resposta. E é essa que o aluno tem que memorizar para responder depois nas provas. Na educação dialógica, segundo Freire, o educando é quem deve perguntar, questionar. Mas isso não significa que o educador seja um repositório de respostas, nem que existam respostas definitivas. Não há respostas definitivas. Todas são provisórias. O importante é o perguntar, que leva ao conhecer, que também não é definitivo. Isso aqui também é, por exemplo, no ensino de ciências, né? Se ensina como se a ciência tivesse acabado, como se essas respostas fossem definitivas. Não são. Não são. São respostas que podem ser muito boas, mas que nós vamos ter outras respostas futuramente. Nós sabemos quase nada do universo, por exemplo. A questão da consciência ingênua, consciência crítica, né? A consciência ingênua tende a um simplismo na interpretação de problemas, de aceitar formas gregárias, massificadoras, comportamento, etc. Aceitar a realidade como não mutável. Né? A consciência crítica não se satisfaz com aparências. O desenvolvimento da consciência crítica é vinculado a uma outra pedagogia, uma outra escola, que seria a pedagogia da autonomia. Tá? E aí chega nessa obra do Freire, que eu já falei no começo, que eu me entusiasmei muito com esse texto, esse livro do Freire, A Pedagogia da Autonomia. Tá? Vejam os princípios básicos dessa pedagogia. Não há docência sem discência. Ensinar não é transferir conhecimentos. Ensinar é uma especificidade humana, não é treinamento de animais, como acontecia no comportamentalismo. Tá? O primeiro princípio implica que quem ensina sempre aprende ao ensinar. E quem aprende acaba ensinando. Tá? Isso é bem freiriano e é muito interessante. E todos nós tivemos essa experiência. A gente acaba aprendendo também com os alunos. Tá? Por outro lado, ensinar exige uma rigorosidade metódica. Tá? Tem que reforçar a capacidade crítica, a curiosidade, né? Mas tudo isso também tem que ser com uma metodologia. Tá? O problema é não aceitar passivamente resultados. Deve-se mostrar quão fundamental é adquirir, dominar, reconstruir o conhecimento existente e estar aberto à produção de conhecimento ainda não existente. Isso aqui é que não existe, principalmente no ensino de ciências, não se leva a essa abertura à produção de novos conhecimentos. Ensinar existe criticidade, tá?
Ensinar exige reflexão sobre a prática. Reflexão sobre a prática. Nós, professores, nós temos um laboratório permanente. Nós podemos estar permanentemente testando novas metodologias, novas abordagens. Porém, a gente trabalha num sistema treinador. O sistema é preparação para as provas, preparação para o Enem, preparação para o PISA, preparação para o ENAD, por aí vai. Mas como que a gente vai refletir sobre a prática se nós somos pressionados a treinar para as provas? Ensinar não é transferir conhecimento, nós já falamos sobre isso, né? Mas vejam essa frase do Freire aqui, ó. O educador que, ensinando qualquer matéria, castra a curiosidade do educando, em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade do educando e sua capacidade de aventurar-se, não forma, domestica. Essa educação treinadora, essa educação preparatória só para os testes, ela não forma, domestica. O terceiro princípio é ensinar é uma especificidade humana, tá? E aí o Freire sugere vários outros princípios subordinados, tá? Ensinar exige segurança, competência profissional, generosidade, comprometimento, compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, a tomada consciente de decisões, exige também saber escutar, reconhecer que a educação é ideológica, ter disponibilidade para o diálogo e exige também querer bem aos educandos. Mesmo que Freire estivesse buscando uma libertação dos oprimidos e opressores na perspectiva social, a pedagogia da autonomia pode ser interpretada como libertadora de um modo geral, particularmente em uma escola onde ainda predomina a educação bancária. Pedagogia libertadora no sentido de todo ser humano tem direito à aquisição dos conhecimentos que já existem hoje, declarativos procedimentais, mas com criticidade, com significado, não simplesmente decorando, memorizando para apresentar resultados depois nas provas. Agora eu vou passar um pouco a questão da aprendizagem significativa do Oswald, tá? Uma foto clássica do Oswald. E essa ideia central, né? Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia a um só princípio, eu diria o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensine de acordo. Uma frase clássica, importante, mas que eu acho que é também compatível com a perspectiva freiriana, né? De buscar as palavras geradoras e tirar o sujeito daquele mundo, mas começando no mundo dele, né? Quando ele diz aquilo que o aprendiz já sabe, é a estrutura cognitiva, o complexo organizado de conhecimentos que a pessoa tem, né? A gente tem que, de certa forma, fazer um mapeamento dessa estrutura cognitiva. É um erro grande começar a dar aula sem ter a menor ideia dos conhecimentos que os alunos têm. Sejam eles quais forem. Ensinar de acordo é tentar basear o ensino naquilo que o aprendiz já sabe, mas, ao mesmo tempo, identificando quais são os conteúdos básicos daquilo que a gente quer ensinar para dar mais ênfase naquilo e tentar facilitar. O conceito-chave aqui é de aprendizagem significativa, tá? A aprendizagem significativa é a aprendizagem
com significado, com compreensão, com capacidade. Não é aquela aprendizagem que a gente só sabe dar a resposta, mas não precisa entender a resposta. Então, mas por outro lado, é muito importante a interação entre conhecimentos novos e conhecimentos prévios. Nessa interação, o novo conhecimento deve se relacionar de maneira não arbitrária, não ao pé da letra, com aquilo que o aprendiz já sabe. Ou seja, como é que nós aprendemos? Nós aprendemos usando conhecimentos que nós temos na cabeça, mesmo que esses conhecimentos não sejam adequados. A gente pode dar interpretações erradas. Por outro lado, se nós queremos aprender, nós temos que ter uma predisposição para aprender. O ser humano aprende se quiser aprender. Tem que ter essa predisposição. E, por outro lado, também a escola incentiva a memorização. Então, mesmo que, bom, não quero aprender isso, mas vou decorar porque isso aí vai cair nas provas. Né? Aí nós chegamos a uma distinção importante, que é a distinção entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. Tá? Na aprendizagem significativa, os novos conhecimentos, eles interagem com conhecimentos que nós temos na nossa estrutura cognitiva. Essa interação pode ser mais intensa com alguns dos chamados subsunsores ou conhecimentos prévios, né? E menos com outro, etc. Mas tem que haver essa interação. Se a gente optar por fazer simplesmente uma memorização, só armazenar na memória de trabalho, a curto prazo, isso é aprendizagem mecânica, tá? Mas, por outro lado, a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa não constituem uma dicotomia, tá? Por quê? Quando eu falo da aprendizagem puramente mecânica, eu estou num extremo. Quando eu falo da aprendizagem puramente significativa, eu estou em outro extremo. Mas existe toda uma zona intermediária aqui, que é a zona da aprendizagem. É quando está ocorrendo a aprendizagem. É quando os conhecimentos vão deixando de ser memorísticos puramente e passam a ter significados. O problema é que a nossa escola não trabalha nessa zona cinza, na zona do mais ou menos. Tá? Sempre que tem uma resposta errada, o que a gente faz? Dá a resposta certa. Não aproveita a resposta errada para ajudar o aluno a chegar numa resposta correta. O que, epistemologicamente, tem vários autores que dizem que não tem sentido isso, né? Se a gente pensar em condições para a ocorrência, né, eu tenho que ter materiais potencialmente significativos e tenho que ter essa disposição para aprender. O material deve ter significado lógico e o sujeito deve ter os conhecimentos disponíveis na sua estrutura cognitiva. Isso que seria um material potencialmente significativo. Mas o sujeito tem que ter essa disposição para aprender. É como dizia o Freire, o sujeito tem que se assumir como educando. A questão da avaliação da aprendizagem significativa é um calcanhar de Aquiles nessa questão, nessa abordagem. Porque é muito mais fácil fazer a avaliação em cima de teste de resposta correta. Mas a aprendizagem significativa, ela é progressiva. O ser humano vai aprendendo progressivamente novos conhecimentos. Tá? Então, teria que ver como fazer essa avaliação, teria que ver como levar em conta a recursividade, no sentido de aproveitar o erro, deixar que o aluno refaça as tarefas de aprendizagem, né? Claro que a gente espera que também o aluno acabe dando conta de situações novas, mas elas devem ser propostas progressivamente. Né?
Então, a avaliação da aprendizagem não pode ser só sumativa, tem que ser recursiva, formativa. Eu vou passar mais rápido aqui. Vocês sabem que a gente pode falar de tipos de aprendizagem significativa, representacional, conceitual, proposicional. A gente pode falar da famosa diferenciação progressiva, reconciliação integrativa, né? Nós vamos aprendendo e nós vamos diferenciando progressivamente os conhecimentos novos. Mas se nós diferenciamos sempre, acaba que nada tem a ver com nada. Então, nós também vamos, ao mesmo tempo, integrando. Ah, esse é semelhante, esse é a mesma coisa, esse não é a mesma coisa. Mas se a gente fizer uma integração total, ao final, nada se distingue de nada. Então, a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa ou integradora são processos cognitivos que estão ocorrendo na nossa cabeça permanentemente. Né? Aliás, esses processos deram origem aos famosos mapas conceituais, né? Que hoje são muito usados, tem até congressos de mapas conceituais, tudo isso, né? Essa aqui é a ideia original do mapa conceitual, né? Diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Aqui, acho que faltariam algumas relações cruzadas ainda nessa figura. Como eu disse para vocês, eu conheci a teoria do Oswald, ou pelo menos ouvi a primeira vez, né? Ouvindo a palestra desse professor aqui, professor Joseph Novak. Né? O professor Novak, ele tinha uma visão humanista da aprendizagem significativa. E eu vejo que a visão freiriana é também humanista. Né? E ele diz, o Novak dizia, a aprendizagem significativa subjaz à integração construtiva de pensamentos, sentimentos e ações, conduzindo ao engrandecimento humano. Tá? Quando a gente aprende, a gente se sente bem, gosta. Tá? Do ser humano, pensamentos, sentimentos e ações estão integrados para bem ou para mal. E a visão do Novak é que se a aprendizagem for significativa, essa integração é positiva, construtiva. Tá? A aprendizagem significativa subjaz à integração constante. Mas vejam vocês, infelizmente, em matérias como a matemática e como a física, por exemplo, essa integração é negativa. É comum que os alunos digam que odeiam a física, que odeiam a matemática. Mas que loucura! Que educação é essa? A física e a matemática estão na base de toda a tecnologia e várias outras coisas do nosso mundo, e os alunos querem se ver livres de física e de matemática. Os alunos optam por carreiras que não têm física e matemática. O Novak apresenta vários princípios, né, que são muito coerentes com a teoria da aprendizagem significativa do Oswald. O Novak foi o grande divulgador da teoria da aprendizagem significativa. Ele buscava um referencial teórico às suas pesquisas, e ele encontrou na teoria da aprendizagem significativa. E ele passou a ser um grande divulgador dessa teoria. Tá? O professor Oswald não era tão bom divulgador da sua teoria. Novak teve uma grande contribuição. Tá? E eu tive a satisfação de ter sido orientado pelo professor Novak na minha tese de doutorado. Pensamentos, sentimentos e ações estão interligados positivo ou negativamente. A aprendizagem significativa requer disposição para aprender e os materiais potencialmente significativos.
Atitudes e sentimentos positivos em relação à experiência educativa têm suas raízes na aprendizagem significativa e, por sua vez, a facilitam. Ou seja, quando a gente aprende de maneira significativa, também a gente vai se motivando, vai tendo maior predisposição para novas aprendizagens. E também, quando a reação é negativa, é comum que os alunos digam: não adianta, não vou estudar isso aí porque eu não entendo nada, não entendo, eu vou decorar tudo. Né? Conhecimentos adquiridos por aprendizagem significativa são muito resistentes à mudança. Tá? Significados são contextuais. A aprendizagem significativa não implica a aquisição de significados corretos, ou seja, num certo contexto, um certo significado é muito importante para todos, mas não seria aquele significado, por exemplo, que a gente quer ensinar na aprendizagem significativa de um conteúdo científico, por exemplo. Tá? Então, o que tem que haver é uma negociação de significados. Tá? E o Novak também já defendia que a avaliação da aprendizagem deve procurar evidências de aprendizagem significativa. Outra contribuição que eu acho importante na aprendizagem significativa é a contribuição do professor Gowing. Tá? O professor Gowing ficou bastante conhecido pelo famoso V de Gowing, V epistemológico, né? Mas ele tinha uma visão assim, ó. Ele pensava numa tríade envolvendo aluno, professor e materiais educativos. O objetivo qual é? O objetivo são significados compartilhados. Ou seja, eu sou professor, eu já domino os significados que são aceitos no contexto da matéria de ensino. O que eu quero é que meu aluno venha compartilhar esses significados. Eu não quero que meu aluno pense que esses são os significados corretos no mundo inteiro para todo mundo. Não. Eu quero que meu aluno venha compartilhar os significados que são aceitos no contexto da matéria de ensino. Eu quero que meu aluno venha, por exemplo, entender o que é trabalho dentro da física. Fora da física, trabalho tem muitos outros significados. Né? Eu quero que meu aluno entenda o que é calor dentro da física. Fora da física, o calor é velho calórico, né? Mas, enfim, uma relação triádica, uma negociação de significados. Pode haver relações diádicas aqui, mas o importante é quando elas contribuem para a relação triádica que leva ao compartilhar significados. Claro, mas isso aqui ocorre tudo dentro de um contexto, tá? O nosso contexto educativo hoje, ele é mercadológico. Importante é preparar o cidadão para o mercado, tá? E outro fator importante aqui é a linguagem, tá? Essa negociação de significados depende de como é que a gente se comunica com os alunos. A linguagem é muito importante. Não só a linguagem matemática, sei lá, mas a linguagem como nós estamos falando com os alunos. Tem que negociar significados. Não impor significados. Isso também tem muito a ver, eu acho, com a visão do Freire de educador e educando. Essas relações diádicas podem ser educativas ou degenerativas. Como eu disse, elas têm que contribuir para a relação triádica, senão elas são degeneradas ou degenerativas. Essa frase do Gowing é impactante. O produto da relação triádica entre professor, materiais educativos e o aluno é compartilhar significados. Vejam então, o ensino se consuma quando o significado do material que o aluno capta é o significado que o professor pretende que esse material tenha para o aluno. Não estou dizendo que esse significado é único, não. Eu quero que ele capte o significado no contexto da matéria que eu estou ensinando. E outra frase muito difícil, né? É que não há ensino se não há aprendizagem. Eu não posso dizer, eu ensinei, eles não aprenderam nada. São os preguiçosos, e por aí vai.
O professor, numa situação de ensino, ele atua de maneira intencional para mudar o significado da experiência do aluno utilizando materiais. Se o aluno manifesta uma disposição para aprendizagem significativa, ele atua intencionalmente para entender o significado dos materiais. Quero entender o que é, afinal, isso no contexto da matéria que eu estou estudando. E, ao mesmo tempo, diferenciar. A questão da negociação de significados tem tudo a ver com a educação dialógica do Freire. O processo é mais ou menos longo, mas sempre o objetivo é de compartilhar significados. Professor e aluno têm responsabilidades distintas, né? Eu sou responsável por verificar se meu aluno captou os significados que são aceitos no contexto da matéria de ensino. E o aluno tem que também verificar se os conceitos que ele está captando, os significados estão aceitos ou não. Tem que haver o diálogo. A educação não pode ser monológica. Freire já dizia isso. Se alcançar o significado, o aluno, então, pode decidir se quer aprender de maneira significativa ou não. Bom, depois de trabalhar com comportamentalismo, de trabalhar com aprendizagem significativa, de me apropriar muito das ideias do Freire, principalmente da pedagogia da autonomia, eu cheguei à seguinte conclusão. Bom, eu acho que a aprendizagem tem que ser significativa, tá? Mas não é assim que eu captei, entendi, e sem nenhuma criticidade, eu comecei a defender, então, uma aprendizagem significativa crítica. A aprendizagem significativa crítica, ela é uma espécie de uma visão antropológica, ou seja, eu tenho que estar dentro de um contexto, ao mesmo tempo tenho que ser capaz de estar fora desse contexto. Eu preciso aprender o que significa isso e aquilo num certo contexto. Mas eu tenho que entender que fora desse contexto, os significados podem ser diferentes. Então, eu cheguei na aprendizagem significativa crítica, tá? Uma perspectiva que permite ao sujeito fazer parte da sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dessa cultura. Ou seja, por isso que eu digo que é uma perspectiva antropológica em relação às atividades do grupo social. Elaborei uma série de princípios, que eu vou só passar por alguns agora, né? O princípio do conhecimento prévio. Ou seja, eu não posso ser crítico de alguma coisa que eu não entendi. Por quê? Se eu aceito a ideia de que nós aprendemos a partir do que já sabemos, né? Então, o conhecimento prévio é muito importante e a aprendizagem significativa desse conhecimento prévio, né? Eu não posso ser crítico de um conceito, de um enunciado, primeiro eu preciso aprender ele significativamente. O conhecimento prévio, seja qual for ele, né, é a principal variável a influenciar a aquisição de conhecimentos novos. Uma consequência disso é o que o ensino, tal como propõe Oswald, Freire e Postman, parta daquilo que os alunos já sabem. Estava lá com Freire. Mas, na prática, o que predomina é a metáfora freiriana da educação bancária, na qual o conhecimento é depositado acriticamente na cabeça do aluno. O princípio da interação social, do questionamento, ensinar e aprender perguntas ao invés de respostas, tá? A interação social é indispensável para a concretização de um episódio de ensino. Compartilhar significados resulta na negociação de significados, isso aqui nós já vimos, né? Mas, vejam essa frase aqui do Postman. O conhecimento não está nos livros à espera de que alguém venha aprendê-lo. O conhecimento é produzido em respostas a perguntas.
Todo novo conhecimento resulta de novas perguntas. Muitas vezes, novas perguntas sobre velhas perguntas. Então, não é que nós não tenhamos que também ensinar para os alunos quais as respostas que nós temos hoje para certas perguntas. Mas é fundamental ensinar a criticidade, ensinar a perguntar também, porque todo novo conhecimento vai vir de busca de respostas a essas perguntas. Um ensino baseado em respostas transmitidas primeiro do professor para o aluno, nas aulas, e depois do aluno para o professor nas provas, não é crítico, tá? E tende a gerar uma aprendizagem não crítica, em geral, aprendizagem mecânica. O ensino centrado em interação entre professor e aluno, enfatizando intercâmbio de perguntas, tende a ser crítico e suscitar uma aprendizagem significativa. Como dizia Freire, estou falando do Freire lá na aprendizagem significativa crítica. O fundamental é que professor e alunos tenham uma postura dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto falam ou ouvem. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente, tá? Curiosos. Outra vez, a questão do conhecimento prévio, que é importante, né? A questão de que as palavras não são aquilo que elas se referem, a palavra não é a coisa, a palavra representa a coisa, tá? Outra vez tem a criticidade. A questão da consciência semântica é a de que não podemos deixar de perceber que os significados das palavras mudam. Ou seja, o que uma certa palavra significa hoje pode, daqui a alguns anos, ter outro significado. É preciso ter essa visão crítica aberta a novas experiências. A questão da desaprendizagem também é uma questão crítica, né? Porque a gente tem que certas coisas que tem que desaprender no sentido de não usar aquilo, não adianta no mundo de hoje estar usando certos conceitos. Tá? Isso que eu defendo na aprendizagem significativa crítica. A questão, isso aqui eu já falei bastante, né? Da incerteza do conhecimento. Incerteza não tem nada pejorativo, é que o conhecimento vai mudar, nós vamos ter outras respostas para as perguntas. Nós sabemos quase nada, muita coisa. Do universo, nós conhecemos 5%. Tá? Definições, perguntas e metáforas são 3 dos mais potentes elementos com os quais a linguagem humana constrói a visão de mundo. Definições, perguntas e metáforas. As definições são nossas. As definições não estão na natureza, nós que definimos as coisas. As perguntas, pode-se dizer que seriam o principal instrumento intelectual disponível para os seres humanos. Tá? Mas então o nosso conhecimento é incerto, porque depende das perguntas que fazemos. Definições são instrumentos para pensar, já falei isso, né? Metáforas, né? Todo o nosso conhecimento é metafórico. Metáfora é muito mais do que uma figura poética. Não só os poetas usam metáforas. Biólogos, físicos, historiadores, linguistas, todos nós usamos metáforas.
Grande parte dos conceitos que nós temos hoje são metafóricos, ou seja, tudo se passa como se, metaforicamente. Os modelos físicos são metafóricos. Tem modelos que se supõem que as partículas se comportam como se fossem perfeitamente elásticas, né? Campos elétricos se comportam como se fossem construídos por linhas de força imaginárias. E tudo metafórico, a gente tem que entender, bom, mas essa metáfora é muito legal, mas não é assim na realidade, né? Esse aqui também é um princípio que é bastante difícil, né? Do abandono da narrativa. Deixar o aluno falar. Tem a ver com o quê? Com a dialogicidade do Freire. Tá? Isso aqui virou um grande êxito do Dom Finkel, que é dar classe, dar aula de boca fechada. O professor narra, os alunos ouvem, anotam e memorizam para as provas. Esse é o modelo da narrativa. Tá? O ato principal de dar aula é narrar clara e cuidadosamente aos estudantes algo que eles desconhecem previamente. O conhecimento se transmite, imaginamos, por meio desse ato narrativo. Dom Finkel. O livro dele, Dar Aula de Boca Fechada. Mas esse modelo parece natural aos alunos, aos pais, à sociedade, a todos. E por isso não se questiona, mas deveria ser questionado. Né? Transmitir conhecimento da cabeça do professor até o caderno do aluno, e depois o aluno transmitir do caderno para a sua cabeça e para as provas, mas que é isso? Não tem nada de criticidade. Isso é pura educação bancária, pura aprendizagem significativa, aprendizagem mecânica e não significativa. É um modelo voltado à aprendizagem de informações específicas a curto prazo, e pouco resta dessa aprendizagem depois de algum tempo. Mesmo alguns professores que são considerados excelentes professores, grandes professores, né, eles usam esse modelo da narrativa. A gente sabe muito bem, né, que mesmo que a aula foi magnífica, se na hora da prova se pede uma pergunta de um trabalho, uma questão nova, uma coisa que, como ele diz, não foi dada a matéria, os alunos se revoltam. Eles querem que nas provas caia o quê? Caia a matéria que foi dada, que era a terminologia que usava nosso Freire. O professor dá a matéria na educação bancária. Deixar o aluno falar implica usar estratégias nas quais os alunos possam discutir, negociar significados entre si, apresentar ao grande grupo e receber e fazer críticas. O aluno tem que ser ativo e não passivo. O aluno tem que aprender a interpretar, negociar significados, tem que aprender a ser crítico. Simplesmente aceitar criticamente a narrativa do bom professor não leva a aprendizagem significativa crítica. Não leva ao aprender a aprender. Bom, então isso que eu queria trabalhar, apresentar, né? Mostrar que as ideias, várias das ideias de Paulo Freire são bem coerentes com a aprendizagem significativa, tá? Mas eu não vejo que nem o Ausubel, nem o Novak, nem o Gowing tenham, em algum momento, se baseado em ideias freirianas. Tá? Por outro lado, como eu disse a vocês, me surpreendeu muito que nos Estados Unidos
nos congressos nacionais da AERA. A AERA é a American Educational Research Association. É um macro congresso, é um congresso de 15 a 20 mil participantes. Todas as vezes que eu fui, havia pelo menos uma mesa redonda trabalhando a educação freiriana. E, como eu disse também, me surpreendeu muito que nos Estados Unidos existe um prêmio Paulo Freire na educação. Ok, vamos ver se a gente agora tem alguma perguntas, discussões, o que vocês acharam dessa apresentação. Ok. Obrigado, professor Marco Antônio, pela sua fala. E agora a gente vai, sim, passar a algumas perguntas. Eu gostaria de dizer que a gente tem uma ideia aqui aproximadamente de 4 a 5 rodadas de 3 perguntas no máximo, o que daria da ordem de 12 a 15 questões a serem postas e discutidas. Ok? Então, estou no aguardo das perguntas. Pode tirar na tela. Isto, essa que está na tela. Boa tarde, professor Moreira. O senhor considera que jogos como tabuleiro são materiais potencialmente significativos? Depende como são usados. Depende como são usados. Simplesmente ficar feliz porque ganhou um game não significa que tenha aprendido. Isso precisa ter uma continuidade para a gente ter evidências de que se essa aprendizagem por games foi significativa. É um potencial muito grande, mas não necessariamente dizer que, bom, os games necessariamente geram aprendizagem significativa. Eles podem ajudar bastante na questão da intencionalidade do aluno, né? Mas é preciso também ter a negociação de significados com o professor para ver o que está sendo aprendido, que significado. Ok. Próxima pergunta. Eu continuo aparecendo na tela só a minha apresentação. Pode mudar isso aí ou não? Sim, pode mudar, né? Na tela está aparecendo nós dois, né? O senhor e eu falando. Não, na minha tela só aparece os PowerPoint. Só os PowerPoint. Bom. Ok, eu li a pergunta. Eu tenho medo de fechar o PowerPoint e fechar tudo. Não... Acho que sim. Está passando para ele também, Nathalie? Vou ler a questão. Boa tarde. Agora melhorou. Ok. A TAIS faz alguma previsão sobre como ocorre o processo de internalização? E continua. Há algumas aproximações na psicologia russa que parecem boas sugestões, particularmente Galperin. Bom, eu confesso que eu não conheço, mas eu já vi trabalhos interessantes usando Galperin, tá? O que Natas enfatiza é a interação entre o conhecimento prévio e o novo conhecimento. Essa palavra interação, ação entre, é fundamental, tá? Agora, como ocorre essa interação? Aí a gente tem que aprender muito ainda, entende? Tem que aprender de redes neurais, tem que aprender de outras coisas. E isso também é hoje em dia, cada vez mais, a neurociência vai trazer contribuições para a gente entender melhor como é que se dá essa interação, como é que se dá essa atribuição de significados. Então, eu estou aberto para ser a perspectiva da Galperin e outras, mas eu acho que na original do Nova, que era, e do Ausubel, é que tem que haver essa interação. É na interação que o novo conhecimento vai ganhando significados e, ao mesmo tempo, como é uma interação, ele vai mudando também os significados anteriores. Ok. Próxima questão.
Boa pergunta, aprendizagem significativa. Como estreitar as relações entre a pesquisa e o pesquisador com a sala de aula? Esse é um problema sério, entende? Nós temos pesquisa, décadas de pesquisa, nós temos revistas altamente indexadas, e essas pesquisas nunca chegam à sala de aula. Tá? Por isso que hoje em dia está se defendendo a ideia da pesquisa translacional. A pesquisa translacional significa fazer uma translação dos resultados de pesquisa que já existem para a sala de aulas. Tá? Mas um problema sério aí é que a sociedade não aceita o professor como pesquisador. O professor não pode perder tempo fazendo pesquisa. O professor tem que dar aula. Né? O laboratório está ali. Devia ser o professor pesquisador, tinha que ser apoiado pelas agências e pelo sistema educativo. Porque pode melhorar muito a aprendizagem, muito a educação. Então, é um paradoxo isso, ter congressos de pesquisa e ensino, revistas de pesquisa e ensino, doutorados de pesquisa e ensino. E esse ensino nunca chega à sala de aula. A sala de aula continua sendo aquele ensino preparatório para as provas, treinador, o importante é o Enem, o importante é o PISA. Ok. Essa pergunta anterior tinha sido da Filipa. Próxima pergunta. Vitória Farias. Boa tarde. O que fazer quando os subsunsores são ideias que obstacularizam o conhecimento dito verdadeiramente científico? Pois é, aí que eu entro com o princípio da desaprendizagem, no sentido que eu não consigo apagar da estrutura cognitiva do aluno certos conhecimentos que estão funcionando como obstáculo epistemológico, mas eu consigo não utilizá-los. Por exemplo, eu quando dou física de partículas, eu nunca uso aquelas bolinhas. Nunca represento as partículas elementares como bolinhas coloridas, tá? Mas o aluno, professor, olha aqui no livro, professor. Mas, querido, olha aqui, isso aqui não é a bola, não é a partícula, isso aqui é uma representação da partícula. A partícula não é assim. A partícula é um pulso energético. O que é pulso energético, professor? Vamos discutir, vamos negociar. Então, isso aí é uma pergunta importante. Nós aprendemos do que já sabemos. E muito do que já sabemos vai obstaculizar novas aprendizagens. Então, se a gente se houver interação pessoal, se a gente tem uma educação dialógica, a gente vai se dar conta de quais subsunsores que o aluno está usando e que não são adequados. E a gente pode, então, trazer abordagens, trazer problemas, etc., que não utilizam aquela abordagem. Ok. É uma pergunta muito boa, é uma pergunta difícil, porque o conhecimento prévio é a variável mais importante, mas o conhecimento prévio pode ser obstáculo epistemológico também. Isso reforça a ideia de que a gente precisa dialogar, precisa saber qual é o conhecimento prévio do aluno, ter alguma ideia do conhecimento prévio do aluno, saber de onde ele está. Ok. Próxima pergunta, da Claudineia Maria. Professor Moreira, como teremos certeza que o material que vamos estudar com os nossos alunos sejam potencialmente significativos? Não tem certeza, prof, não tem. A gente tem que fazer experiência. Por isso que eu digo que a nossa sala de aula é um laboratório. A gente pode preparar nos materiais que a gente acha que são muito bons e a gente vai utilizar com os alunos e vai ver que aquilo não funciona. Mas não funciona por quê? Se eu tenho material que eu preparei cuidadosamente, mas se meu aluno não tem conhecimento prévio, se meu aluno não tem interesse por esse conhecimento,
Não adianta. Interesse, tá? A gente estava falando no Freire, e eu falei que o Freire disse que o aluno tem que se assumir, o Oswald disse que o aluno tem que ter uma predisposição. Isso a gente encontra no Dewey também. Então, a importância enorme para o interesse. Se não tem interesse, nós não vamos conseguir fazer com que a aprendizagem seja significativa. Mas, por outro lado, nós podemos mudar. Se a gente viu que o material não funciona, vamos ver por quê, vamos mudar, vamos tentar outro material. Mas aí entra o problema de que a gente fica fazendo muita mudança e pode acabar perdendo tempo, né? Ok. Próxima pergunta. Magda Beatriz, gostaria de saber qual a sua opinião a respeito da utilização da gamificação com os jogos didáticos como organizador prévio de forma a despertar a predisposição para a aprendizagem significativa. A minha ideia é bem favorável, entende? A gente tem que começar com situações que façam sentido para os alunos, situações que sejam do mundo dos alunos. Então, faz muito sentido a gente começar com alguns games como organizadores prévios. E a gente pode usar outros games durante o processo. Então, a minha resposta é muito favorável, no sentido de que o organizador prévio ele tem que ser da cultura do aluno e ele tem que, o aluno, começar a pensar nas relações dos novos conhecimentos com os seus conhecimentos prévios. Acho que pode ser bem motivador e pode ser um bom organizador. Ok. Próximo. Ok, próxima pergunta. Pergunta se as meninas têm pergunta. Já mandei, já tá mandando. Ok, vamos lá. Adriana Correia da Luz. Os sistemas de avaliação utilizados no Brasil contribuem para a perpetuação da educação bancária? Sim. Quais mudanças seriam necessárias nesse sistema para caminhar no sentido de uma educação libertadora? Não sei, mas se a gente tem essa consciência de que nós estamos perpetuando a educação bancária, tem que pensar que pequenas mudanças podem ser feitas progressivamente, de modo a mudar essa educação. Isso não é só no Brasil, isso é em vários outros países, é assim também, tá? E tem muita crítica, tem associações, não sei se chamam associações, mas tem grupos que trabalham contra a avaliação por escolha múltipla, tá? Porque isso é uma avaliação tipicamente treinadora. Mas, por outro lado, a pressão internacional é enorme, entende? Tem que fazer o exame do PISA, tem que passar no PISA. O Brasil tem uma educação horrível que vai mal no PISA. Mas por quê, cara? Vamos estudar a nossa educação. Por que nós temos que ser escravos do PISA? Por que um país inteiro tem que ser escravo da mesma prova, a prova do Enem? Não dá para entender isso. Onde é que fica a diversidade? Onde é que fica o direito de escolha? Nada. E isso leva o quê? Leva uma educação treinadora, preparar. As melhores escolas são as que preparam melhor para o Enem. Mas, por outro lado, também não adianta ser quixotesco e vamos abandonar o Enem. Não vamos abandonar. Vamos pensar como é que a gente pode ter uma avaliação que não dependa exclusivamente de testes de resposta múltipla e coisas assim, mas que essa avaliação, tipicamente, fomenta a educação bancária ou a aprendizagem mecânica do Oswald, para mim, é isso. Ok. Próxima pergunta, do Romildo Silva. Professor Dr. Marco Antônio Moreira, como o senhor vê esse momento em que algumas redes de escola estão transpondo para o virtual a escola tradicional? Bom, esse é um assunto atual. Vamos ficar com cuidado, tá? Por quê?
a tecnologia está tentando vender esse ensino tecnológico, tá? Nós temos que avaliar, será que essa escola virtual funciona no sentido de promover uma aprendizagem significativa? Tá? Nós não podemos ser ingênuos de aceitar, bom, porque agora na pandemia teve o ensino remoto, vamos continuar com o ensino remoto? Ou vamos continuar com o ensino híbrido? Antes da pandemia, o ensino híbrido já existia, o blended learning. Não há resultados que confirmem que o blended learning é melhor do que o ensino tradicional presencial. Mas, por outro lado, nós não podemos também simplesmente ignorar as tecnologias. Eu acho que tem que se tentar um ensino híbrido, tem que se tentar, mas com criticidade, com pesquisa. Vamos ver o que aprende com isso. Tem um potencial social bom, né? O ensino à distância, o ensino com as tecnologias, permite que muita gente que não teria acesso à escola venha a ter. Mas a gente tem que se cuidar no sentido de ser crítico ou no sentido de não aceitar que, porque o ensino remoto houve na pandemia e era a solução que tinha, será que essa é a solução para continuar? Depende. Não sei, precisa pesquisa, precisa estudo, não cair nessa armadilha simplesmente porque foi usada na pandemia. Ok. Próxima questão. Professor Volmir José Brutti. A aprendizagem significativa requer estimular a iniciativa, a autonomia dos estudantes e a autonomia dos estudantes. Queria que o professor comentasse sobre o desafio docente entre dar autonomia sem descuidar do processo pedagógico. Mas cuidado com essa história, com essa ideia da autonomia. Eu quero que meu aluno tenha autonomia, mas eu tenho claro quais são os conhecimentos que eu quero que ele adquira com significado, entende? Mas ele pode, durante o processo, ter a autonomia. Hoje em dia se defende muito o ensino personalizado, personalized learning, no sentido de oferecer distintos caminhos para o aluno para chegar num certo objetivo. Mas, dando muita autonomia, é preciso ter claro qual é o objetivo da educação. É muito melhor do que ser diretivo, assim, comportamentalista, faz isso. Não, dá autonomia, usa o ensino personalizado, mas isso não significa que a gente vai abrir mão de quais seriam os objetivos educacionais que se pretende, quais seriam os conteúdos declarativos procedimentais que se pretende que o aluno adquira. Ok. Próxima questão, por favor. Amanda Gomes. Como o educador supera de maneiras práticas o determinismo curricular da BNCC? Professor, essa eu não sei responder. Essa eu não sei responder, sinto muito. Eu acho que o professor tem que ser subversivo no bom sentido, né? E fazendo pequenas mudanças para gerar mais mudanças, buscar uma aprendizagem significativa, tentar despertar o interesse dos alunos e também sem simplesmente ignorar o determinismo curricular. Eu acho assim que eu confesso que eu saí dessa parte aí dos currículos, entende? Mas não existe em currículo que tudo seja igualmente importante. Então, a gente pode fazer uma análise crítica do currículo da matéria que a gente vai ensinar e dar mais atenção para aquilo que a gente identificou que é bem mais relevante e outras coisas a gente pode passar rapidamente. Mas eu confesso que eu não tenho uma boa resposta clara para a pergunta da prof. Ok. Próxima questão. Francisco Eduardo.
Boa tarde, professor. Na sua opinião, se faz relevante pesquisas na área de ensino experimental de física à distância para o ensino significativo de física? Eu acho que deve ter pouca. Eu acho que uma das críticas que eu faço ao ensino da física é que simplesmente a parte experimental é ignorada, porque os alunos têm que ser preparados para as provas e a parte experimental não cai nas provas. Tem escolas que não tem laboratório, simplesmente, tá? E mesmo tendo laboratório, não é usado porque o ensino experimental é visto como algo que está perdendo tempo. É um verdadeiro absurdo isso, tá? E o que está se defendendo hoje é o ensino experimental, laboratórios remotos, ou seja, fazer experiências com laboratórios virtuais. Parece que isso tem motivado bastante os alunos, né? E com laboratórios virtuais, a gente pode mexer em modelos, pode fazer experimentos remotos, mas isso também é uma coisa relativamente nova. A defesa dos laboratórios virtuais para o ensino de ciências, em particular o ensino de física. Não é que as pessoas estão indo contra os laboratórios reais, mas estão defendendo de que seria uma maneira da gente incorporar o laboratório às aulas de física, usar laboratórios virtuais. Ok. Chegamos à nossa 9ª pergunta, né? Vamos continuar. Professora Maria do Carmo B. de Mello, nossa colega do programa. A implementação de ações com o objetivo de elevar a qualidade da educação, inclusive a aprendizagem significativa, também não está ligada a um sistema educacional descomprometido com a educação? Bom, depende do que o nosso sistema educacional está considerando educação. Quer dizer, na medida em que, para nós, educação é treinamento para provas, sejam provas nacionais ou internacionais, nós estamos confundindo educação com treinamento. Então, a nossa educação, com essa visão simplesmente do ensino para testagem, não é, na minha maneira de ver, uma educação, mas sim um treinamento, uma preparação para a testagem. Então, isso está distorcendo o que seria uma verdadeira educação. Mas é um tema difícil, um tema que também tem que ser muito debatido, discutido, pesquisado, etc., né? Mas, para mim, simplesmente preparar para provas não é educação. Ok. Nossa próxima pergunta. Rosane Maciel Calado. O mundo vive em um contexto de pandemia. Nesse sentido, como fazer com que a aprendizagem desse de maneiras significativas se os estímulos recebidos a partir do Covid-19 são negativos? Mas vamos ter vozes, nós não podemos aceitar passivamente tudo isso. A gente tem que ter chance de falar, de se manifestar, dizer que ser contra essa educação e ainda, principalmente, ficam usando a pandemia como uma maneira de justificar o que não é educação. Não é que a gente vai ficar andando de bandeira por aí, mas a gente tem que ter voz, tem que ter criticidade. Eu não tenho resposta para a professora, mas o que eu não aceito é isso. Que a gente, tem que ser assim. Tem que ser assim porque a pandemia. Tem que ser assim porque está no BNCC. Tem que ser assim. Ou seja, isso é uma aceitação passiva e professor tem que ter criticidade.
Mas não pode ser uma criticidade também boba, que a gente simplesmente vai brigar com todo mundo, vai ser despedido, sei lá, tem que ver como é que eu posso ser crítico, ao mesmo tempo de não ser ingênuo, de estar simplesmente sendo contra tudo. Ok. Próxima pergunta. Maria Egídia Gonçalves. Boa tarde. Professor Moreira, a aprendizagem significativa crítica está associada ao letramento científico? Olha, se está, eu não sei, mas eu acho que deveria estar. Tá? Porque esse letramento científico, ciência para todos, não sei o quê, esses slogans, as pesquisas internacionais têm mostrado que não têm contribuído com uma aprendizagem, com uma educação em ciências. Ok. Bom. Professora Lilian Machado Marques, minha pergunta para ele é para saber o que ele pensa sobre a aprendizagem significativa nos trabalhos com metodologias ativas. Sou completamente a favor das metodologias ativas. Tem que haver participação do aluno, tem que haver indagação, tem que haver negociação de significados. Então, só que a gente não pode estar confundindo metodologia ativa simplesmente com hands-on, com mão na massa. O mão na massa não funcionou. Tá? Mas que as metodologias ativas são importantes. Não pode aceitar essa coisa monológica, passiva. Tem que ser dialógica, tem que haver participação ativa do aluno. Assim, nós chegamos com as nossas 12 questões. Se o senhor quiser responder, permitir a responder mais 3 questões para a gente, sem problema. Caso contrário, nós paramos por aqui. Não, pode ser, sim, não sei. O pessoal está muito interessado, gente. Vale a pena, né? Porque a gente precisa negociar isso. Não adianta ficar só defendendo uma aprendizagem significativa, só publicando papers de aprendizagem significativa. Tem que realmente conversar. Então, professor Marcelo da Costa Carneiro, por que não se pode aplicar a pesquisa nível acadêmico, mestrado, doutorado, se o pesquisador constatou que deu certo o trabalho na escola? Não sei, eu não entendi essa pergunta, porque realmente muita gente faz, pelo menos eu já orientei várias teses de doutorado de professores que fizeram a sua pesquisa direto na sala de aula com seus alunos. Tá? O problema que eu tenho detectado é que depois o professor não pode continuar usando as metodologias ativas, etc. Por quê? Porque ele é pressionado para preparar o aluno para as provas. Eu ensino para a testagem. Mas eu não consegui, não tive exemplos dessas que não podia usar na sua tese de doutorado a sala de aula. Eu, ao contrário, eu defendo que sim, sempre. Ok. Mais uma pergunta? Nath da matemática, tia Nath da matemática. Como aplicar a aprendizagem significativa nos próprios estudos? Autodidatismo, principalmente quando existem poucos subsunsores. Mas o conhecimento está em construção, a gente pode ter poucos subsunsores, a gente vai tendo que construir cada vez mais subsunsores. E pode, inclusive, começar com conceitos mecânicos, aprendizagem memorística. No começo, isso que eu tentei dizer, que não havia uma dicotomia entre aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. A aprendizagem mecânica, ela pode ser precursora de aprendizagem significativa. O problema é que, muitas vezes, ou quase sempre, fica no mecânico, tá? Mas se eu tenho poucos subsunsores numa área, vou entrar nessa área, vou estudar, vou tentar construir com subsunsores novos, vou tentar fazer algumas pontes com outros conhecimentos que eu tenho.
Isso vai me levar algum tempo, não sei quanto tempo, mas se eu tiver essa intencionalidade, vou dar conta disso. Sim, sim, a gente vai construir mais subsunções. Próxima questão. Subsunções são construídos, a gente não nasce com eles. Flávio Mendes. Professor Moreira, podemos afirmar que a teoria dos campos conceituais, Vergniaud, como um meio de obter uma aprendizagem significativa nos anos iniciais? Sim, sim, sim. Por quê? O Gerard tem uma ideia muito boa, que é a seguinte: são as situações que dão sentido aos conceitos, tá? Então, nos anos iniciais, nós temos que começar com situações que façam sentido para os alunos nos anos iniciais. Isso aí é uma luta grande, entende? O caso de ciências, o ensino de ciências começa nos anos iniciais, tá? Ainda há poucos dias eu vi como que chama? Um parágrafo lá do professor, que ele dizia assim: nós nascemos cientistas, mas a educação, no começo, vai acabando com nós. A gente nasce curioso, nasce querendo aprender, mas a educação vai acabando com tudo isso. Tolhe tudo. É importante anos iniciais, e aí entra bastante bem a questão do Gerard, né? E ele também tem a questão do seguinte: a gente vai se desenvolvendo cognitivamente à medida que vai conceitualizando. Então, a conceitualização é fundamental. E o nosso ensino dá mais importância para fórmulas, definições, não sei o que mais. Os conceitos são centrais. É muito melhor aprender alguns conceitos do que aprender uma porção de fórmula. E a gente vai, segundo Gerard Vergniaud, a gente vai se desenvolvendo cognitivamente à medida que vai conceitualizando. E são as situações que dão sentido aos conceitos. Então, eu acho que tem tudo a ver com os anos iniciais. Bom, quem disse isso foi o Carl Sagan. O Carl Sagan é que disse isso. A gente nasce cientista, mas a educação logo acaba com... Acaba com os cientistas. Emergentes. Bom, então a gente alcançou o número de 15 questões. Eu sei que para alguns pode parecer pouco, mas depois da fala, não é, ainda responder algumas questões, e eu fiz questão, né, de que elas fossem uma a uma, que era justamente para que a gente não juntasse e pudesse perder algo nessa fusão. Né? Eu peço desculpa a todos os presentes que fizeram suas questões e nós não vamos contemplar. Ok? Que o professor Moreira fique sabendo que existe um monte de indagações que ainda estavam na fila, mas fica para outro momento. Que bom, continuem perguntando, continuem indagando, então, questionando. Então vamos lá. Então vou pedir às meninas para liberar as questões. Professora Cleide Ferraz pergunta. Mas quantas questões nós vamos ter? Mais umas 5. Tá certo? No máximo, tá? Ok, certo. A gestão para resultados quantitativos compromete a gestão pedagógica e os fins da educação, no meu entender. Assim, urge um movimento de resistência para frear a política curricular. Eu não sei, quase uma afirmação, né? A gestão dos resultados quantitativos compromete... Bom, isso é verdade. Se nós dependemos simplesmente dos números nas provas, isso acaba destruindo a educação. A educação passa a ser treinamento, simplesmente. Nós não podemos aceitar isso. Nós podemos entender que parte da atividade toda vai ter que usar testes, mas não pode fazer toda a educação baseada em simplesmente avaliações desse tipo.
Próxima questão. Marcos Júnior. Professor, qual seria seu principal conselho para professores que se propõem a ensinar de modo a promover uma aprendizagem significativa e que, ao mesmo tempo, têm que lidar com as amarras curriculares? Faz uma análise crítica. Faz e dá mais atenção para aqueles aspectos que são realmente importantes. Não existe currículo em que tudo é igualmente importante. Algumas questões curriculares a gente tem que dar conta delas, mas não precisa gastar grande parte do tempo, sei lá, da educação, porque não é assim, não existe em currículo que tudo é igualmente importante, tem que fazer essa análise crítica. Próxima questão. Stephanie Chiappetta. Qual seria a melhor organização do ensino híbrido para favorecer a aprendizagem significativa, levando em consideração os obstáculos envolvidos no processo educacional das aulas remotas? Aí, eu não tenho resposta, porque ensino híbrido é uma coisa nova, entende? O ensino híbrido virou modismo por causa da pandemia, mas o ensino híbrido já havia começado antes da pandemia, e a gente vai ter que ver como é que o ensino híbrido vai favorecer a aprendizagem significativa, porque como eu tenho que ver o que meu aluno está aprendendo, se ele está aprendendo à distância, como é que ele está aprendendo, se está aprendendo presencialmente, o que ele está aprendendo. Eu tenho que ver qual é o peso, para ver se um é mais importante que o outro ou não. Mas ensino híbrido é uma coisa nova, tá? Independente da pandemia, já antes da pandemia estava começando a ter vários estudos sobre ensino híbrido, mas ainda não se tinha nenhum resultado que fosse convincente. Então, agora, o que eu acho que a gente tem que trabalhar e ver quais são as evidências de aprendizagem significativa, né? Levando em conta como é que o ensino híbrido, como é que a educação à distância pode dar mais atenção para o conhecimento prévio? E como é que fica a questão do diálogo? Pode favorecer o diálogo? Porque, às vezes, tem mais diálogo no ensino online do que na própria sala de aula. Depende. É matéria de pesquisa, temos que estudar isso. Eu não tenho resposta. Ok. Próxima pergunta. Nara Holanda. A TASC contribui com melhorias na reorientação das formações das profissões da saúde? A aprendizagem significativa é uma atitude ético-estético-política que nos une? Nara, eu acho que deveria ser, entende? Eu acho que a TASC é super importante. Eu não consigo aceitar que a gente vai trabalhar na saúde, etc., sem ter essa parte, essa criticidade, entende? Então, pode botar a pergunta de novo ali? Uhum. A pergunta novamente, por favor. A pergunta da Nara, pessoal. A aprendizagem significativa é uma atitude ético-estético-política que nos une. Não sei, claro, mas o que eu quero do meu cidadão? O que eu quero que meus filhos, minha sociedade, se não aprende as coisas com significado, mesmo que sejam coisas técnicas, eu defendo que aprende a fazer tecnicamente, mas entende o que está fazendo, por que está fazendo, o que tem por trás. Então, eu acho que
aprendizagem significativa é realmente um paradigma que espero que nos una. É muito flexível, tem muita maneira de gerar aprendizagem significativa, tá? Então, se virar um paradigma, eu me sinto realizado, tá? E, claro, a Nara trabalha na área da saúde, eu acho que ela já tem evidências de que isso tem boa importância na formação na área da saúde. Eu defendo hoje a aprendizagem significativa como um paradigma. Eu quero que o cidadão aprenda com significado, com criticidade. Mas todos têm direito a aprender. Ok. Bom, professor Marco Antônio, ficamos nessa questão, agradecemos pela sua disponibilidade de responder aos nossos questionamentos e passo a palavra, agradeço mais uma vez pela sua importante participação em nosso evento, né? Faz tempo que eu pensava em convidá-lo e sempre, como via o senhor correndo muito, eu disse, será que a gente vai ter essa oportunidade de ter o professor Marco Antônio falando para a gente? Por isso, nós estamos todos muito agradecidos. Passo a palavra para a nossa coordenadora. Eu gostei muito, eu adorei. Tem tanta pergunta, sim, é porque realmente o pessoal se motivou e me sinto realizado. Obrigado. Que bom, professor. Aqui acompanhando, tentando, né, fazer as anotações. Como foi rica, não é? Essa tarde de hoje. Então, a gratidão imensa. Realmente, assim, a gente faz uma reflexão importante, principalmente no cenário brasileiro, né, que o objetivo não é formar para a criticidade, pelo menos o objetivo das políticas, porque os professores, a gente sabe, tem vários professores aqui que estão ali na luta do dia a dia, para que essa aprendizagem seja de fato significativa, mas as políticas às vezes são colocadas de tal forma que o professor se vê realmente amarrado, né? Muitas das questões que foram trazidas nesse intuito de como é que a gente faz para se livrar dessas amarras, né? Dessa realidade tão difícil que é ser professor nesse país. Então, assim, estou aqui maravilhada, anotando e tentando ver as perguntas, assim, realmente, Robertinho, quando disse, há um tempinho já, né? Queria trazer o senhor para cá, e esse formato remoto nos possibilitou. Então, a gente gratidão, assim, imensa, né? As perguntas e as angústias, né? São muitas, e as perguntas, realmente, se a gente deixasse, a gente ia ficar aqui até altas horas da noite, né, Robertinho? Gostei muito. Assim, gratidão, professor, muito obrigada. Robertinho também pela condição, né? Foi uma tarde muito rica, tá aqui no chat, a gente teve momentos que tinha, assim, um pico alto de pessoas assistindo, realmente, então, só demonstra, né, aquilo que a gente já imaginava, que realmente foi uma tarde significativa, é importante demais a gente poder discutir, né, formação docente e, principalmente, à luz de uma teoria tão importante, não é? Para que esses meninos, para que essas crianças, esses adultos que estão lá na escola, principalmente nessa realidade, possam, né, ver um significado a mais nessa aprendizagem, nesse conhecimento que a escola tenta passar. Então, é só agradecer, né, a todo mundo que participou, pelas perguntas, pela a troca, né, é uma troca de aprendizagem, a sua disponibilidade, né, a gentileza em responder tantas questões, porque com certeza hoje foi o dia que teve mais questões, sabe? Obrigada. Se quiser falar alguma coisa, professor, fique à vontade. Sim, a gente só tem que agradecer. Obrigado. O que eu tenho que falar, eu vou repetir, que eu gostei muito do interesse, né? Eu sou apaixonado pela profissão de professor. Eu podia ter optado por física, talvez fosse um físico bem famoso, mas quando eu conheci a escola, quando eu conheci o ensino, realmente me achei. E desde então, a minha luta tem sido pelo ensino e, sobretudo, pela aprendizagem, entende? Eu vejo que o ser humano tem direito a uma aprendizagem libertadora, tem direito a uma aprendizagem significativa, ao invés de ser simplesmente treinado para respostas. Eu tenho esses alunos, quando chegavam na universidade, tinham passado por exames muito importantes e praticamente não sabiam nada.
de matemática, por isso. É isso, gente. Assim, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Nós que agradecemos, professor. A crítica é importante. A crítica é importante. A gente que vai dar conta da crítica, tem também que dar lida com isso. Dá um tchau aí. Tchau, professor! Tchau! Cida! Cida! Maravilha! Beijinho! Bom te ver. A gente assim que se despede, né? Agradecendo a todos. Não esqueçam da frequência que está lá no chat, né? Quem não assinou, quem não preencheu, por favor, preencha. E amanhã a gente continua discutindo Paulo Freire. Amanhã teremos, né? Uma outra tarde, né? Tão rica quanto essa. Então, né? Obrigada a todos. Boa tarde. Fiquem bem. Até amanhã. Amanhã às 15 horas.